Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos aqui para fazer mais um fechamento da nossa lista, né, com foco no final de semana, que foi também o último final de semana do mês de novembro. Então, consequentemente, vamos fazer um fechamento de todo o mês de novembro, falar um pouquinho como foi esse mês, qual é a próxima ideia que a gente vai ter aí por mês agora de dezembro e um pouquinho também do nosso projeto de alavancagem, tá bom? Se você ficar até o final do vídeo, eu vou te trazer uma condição especial ainda para você aproveitar, né, ainda essas condições que a Black da GetUp pode te trazer, tá? Então aproveite, esteja aqui com a gente, fique junto, que a gente vai te trazer boas condições, mas claro, é só até amanhã, tá bom? Então fica no vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiro, novamente explicando aqui como é a nossa lista da GetUp, tá? A lista é algo que a gente tem há mais de 3 anos já, que a gente vem compartilhando os jogos. Nada mais é do que seleções, né? Selecionar os jogos através do Look, que é o nosso software de pré-análise. E para nós, a seleção da partida, ela é uma grande parte do sucesso, do green que a gente tem, tá? Então, estatisticamente, a gente faz essa seleção de jogos e depois, no live, a gente vai ver se há esse comportamento ou não, tá? Mas a lista, ela é a base de todo o nosso trabalho, tanto para operação da lista, o projeto que a gente está fazendo, quanto para as operações em live que nós fizemos no Discord, também para o projeto e operações da High Stakes, tá? Tudo tem a ver com a lista, com o look, com a pré-análise, tá bom? Então, só para vocês entenderem. Desde o mês de julho, a gente começou um projeto onde nós fazemos as entradas e as saídas, fazemos as indicações, né? A lista até esse ponto, até o mês de junho, vamos dizer assim, era divulgado somente o jogo, tá? Então a gente compartilhava aí com o pessoal as partidas, né? E cada um fazia, e depois no final do dia a gente fazia um fechamento, né? E aí cada um tinha o seu resultado, certo? Mas desde julho a gente vem compartilhando as entradas, né? Então, já olhando aqui, né, para o dia 28, que foi na sexta-feira, foram 4 jogos, e a gente faz a indicação mostrando qual é a entrada que a gente fez, tá? Existem regras, que é a entrada um pouquinho antes do jogo começar e saída aos 75 minutos, em caso de jogo 0 a 0, em caso de jogo 0 a 1 ou de jogo 0 a 2, tá? Se já tiver acontecido o gol do favorito, né, ou o 0 a 3 da zebra a mais, né, que também paga a nossa entrada, a gente não faz saída, porque já bate a entrada total, tá bom? Então, o jogo do Hannover bateu na sexta-feira, Rapid Bucareste também, o jogo do Venlo e Den Haag também, e o jogo do Cambuur acabou terminando em 0 a 0, se eu não me engano, mas a gente fez uma saída aqui no minuto 75. Então, tanto a entrada quanto a saída a gente faz a indicação, tá? E depois a gente vai trazendo isso numa planilha que vem direto, né, lá da MyBetSpace. Então as entradas que a gente faz são mostradas aqui e depois essa entrada é mostrada o relatório ali na MyBetSpace, que eu vou mostrar para vocês aí como que foi o nosso mês de novembro. Christian, eu quero seguir isso. Eu não tenho tempo de trabalhar durante o dia como trader, eu não consigo estar no Discord. Isso para mim? É muito bom para mim? É muito bom, tá? Porque você precisa somente ter acesso ao aplicativo, né, que você utiliza para fazer as entradas, seja da Footbet, seja da Betfair, seja do Bolsa, né, não importa, tem que ser uma exchange, claro. E o Telegram, onde você vai receber a notificação de entrada, receber a notificação de saída e rapidamente você faz aquela entrada, saída ali de forma manual. Tá bom? Todas as orientações de utilização estão fixadas no topo da lista, tem um vídeo que explica como que entra, como que sai, tá bom? Então você também tem todo esse suporte. É ideal para quem leva o trade em paralelo, tá? Vamos lá. Já começando então no sábado. Sábado então nós tivemos vários jogos, tá? Começou ali com o Covent City e Charlton. Aqui no meio teve aqui a reta final da Black, tá? Que a gente trouxe uma condição bem especial para quem é da lista, descontos, tá? Então a gente coloca nos grupos também. Trabzonspor e Konyaspor também bateu. O Almeria e o Esca acabou tendo a saída aos 75 minutos, tá? Então foi um headzinho muito controlado. Quando a gente usa esse símbolo aqui, significa que foi um neutro, tá? Mas esse neutro, sim, ele tem um pouco de head, porém,
O 0-2, quando chega no minuto 75 e o jogo está 0-0, que é o caso aqui, o green que nós temos no 0-2, ele acaba quase tirando o red que está no 0-1, mas mesmo assim fica um pouquinho de red, tá? 1%, 1,5%, 2%, né? Em algumas vezes. A gente utiliza como que voltou a entrada, né? Que é um neutro, tá? Isso é o que a gente toma como critério, beleza? Então, aqui no Almeria teve a saída, depois tivemos aqui o Olympique de Marseille, que saiu atrás do placar, mas conseguiu empatar, virou o jogo, certo? Atlético de Madrid, que ganhou fácil, ganhou bem. O NEC, né, o Nijmegen, lá da Holanda, também fez a parte dele. Milan e Lazio, tá? No Milan e Lazio aconteceu o seguinte, não é de praxe a gente fazer isso. Mas o Milan jogou muito mal o primeiro tempo. A gente acompanha todos os jogos, certo? E eu achei melhor indicar a saída, porque a métrica de heads que a gente estava tendo, tanto no 0-1 quanto no 0-2, já tinha extrapolado o que a gente segue, né, como padrão. Então, eu expliquei aqui, né, que não é de praxe a gente mandar fazer uma saída, mas eu ia indicar a saída, nós assumimos 3,5% de head, né, da stake, e o 0-2 estava em neutro. Isso foi no intervalo. Quando começou o segundo tempo, o Milan fez o gol, e algumas pessoas que não tinham saída acabaram pegando esse green, mas a gente contabilizou ele como head, tá? Então, não é de praxe a gente mandar sair no intervalo, mas como a gente acompanha o jogo, não tem necessidade também da gente ver que a coisa tá indo muito mal e a gente permanecer, tá bom? Então, aconteceu isso no jogo do Milan e Lazio e pode acontecer em alguma outra situação. Isso que é legal, pessoal, porque vocês estão na lista e a gente está operando, a gente está cuidando para vocês, tá? Então, isso faz toda a diferença, vocês podem ficar bem mais tranquilos, tá bom? No jogo do Inter Miami venceu bem, né? Foi campeão lá da liga, né? Da conferência, né? Oeste, se eu não me engano, leste, oeste, não sei. E agora disputa, nesse mês de dezembro, a final lá da MLS, certo? Então, teve mais esse jogo às 20 horas, né? E bateu muito bem. No domingo, tá? No domingo também tivemos aqui vários jogos da lista. Foi um domingo muito bom, foi, tá bom? Mas um domingo com poucos gols. Com poucos gols. A gente teve dificuldade em vários jogos ali porque não acontecia gol. Mas, por um lado bom, digamos assim, não acontecia da zebra também, né? Então, jogos aí relativamente unders. Esse jogo aqui, se eu não me engano, acabou 0-1. O Antwerp foi fazer gol lá depois dos 90 minutos, então a gente fez uma saída, tá? Indicamos a saída. Aqui no Feyenoord teve bastante gol, o Feyenoord começou bem, jogando fora de casa, fez bastante, tá? Aston Villa fez só 1-0, tá? Se eu não me engano também foi lá no segundo tempo. Aqui foi a indicação da saída lá da Bélgica. Slovan Bratislava acabou tomando um gol aos 60 minutos, mas conseguiu empatar um pouquinho antes da nossa saída, tá? Então também acabou batendo. Midtjylland também venceu bem, com bastante gol, então foi outro jogo bem fácil, bem tranquilo. FC Basel não conseguiu marcar, tá? Não conseguiu marcar o Basel, e a gente também fez uma saída ali no minuto 75, quando o jogo estava 0-0, tá? Viking, que foi campeão, né, lá da Noruega, só dependia dele, venceu bem aqui o Vålerenga, também bateu. O Besiktas acabou marcando fora de casa, não estava bem no jogo, mas foi lá, fez a sua parte, tá bom? E no último jogo de ontem, do domingo, nós tivemos esse Ajax de Groningen aqui, pela Holanda. O jogo foi suspenso, tá? Por causa de uns fogos, né, de artifício, encheu o estádio de bomba, de fumaça. O jogo ficou interrompido por um tempo e foi adiado, tá? Algumas pessoas têm me perguntado o que acontece nesse tipo de situação, tá? Porque algumas vezes o dinheiro retorna pra gente, né? Teve um caso nesse mês de novembro. No mês de novembro aconteceu um pouquinho de tudo, tá? Aconteceu, não vou lembrar bem qual foi o jogo, e o jogo foi cancelado e retornou a entrada, certo? Nesse caso, o jogo do Ajax e Groningen, ele foi adiado. Então, a nossa entrada, ela fica trancada até o dia desse jogo. Se eu não me engano, tá? Eu tenho que conferir isso, foi adiado para amanhã, terça-feira, tá? Então, no momento que abrir esse mercado novo do Ajax e Groningen,
você pode ir lá e fazer a sua saída do jogo. Nós não vamos manter essa entrada, tá? Nós já consideramos ela encerrada. Por mais que o dinheiro não foi ainda devolvido, né? É lógico que se não tiver possibilidade da gente sair desse jogo, que eu acho bem pouco provável, vai ficar a entrada, né? E aí corre o risco da gente perder a stake toda, tá? E eu não acredito que vai acontecer isso. Então nós estamos monitorando. Assim que abrir um novo mercado e tiver odd, situação, dinheiro, né, correspondido para que a gente possa fazer a saída, nós vamos fazer a saída, tá? Mas esse jogo ficou dessa maneira, tá? Então assim foi o nosso domingo, né? Podemos notar que a gente fez uma explicação aqui sobre o jogo do Ajax, tá? A nossa planilha foi atualizada, então a gente deixou aqui uma mensagem, tá bom? E aqui de novo eu coloquei o vídeo que a gente ensina a mexer na lista, fazer as entradas e as saídas, tá, pessoal? Então, antes da gente olhar o resultado aqui desse mês, foi um mês bem atípico, tá? Foi um mês com muitas dificuldades, um mês em que a gente levou uma grande quantidade de heads, que não é comum, tá? É claro que em cima disso vem a desconfiança, vem a crítica, vem aqueles traders de curto prazo, né, que são imediatistas, que tomam um head e não sabem aceitar muito bem, e eu entendo porque eu também passei por essa fase. A única coisa que eu gostaria de dizer para principalmente essas pessoas, e se vocês não mudarem, né, o mindset, se vocês não mudarem a forma de pensar trade esportivo, vocês não vão conseguir viver disso. Vocês vão só bater cabeça, vocês vão entrar num grupo, vocês vão não vão ter o resultado imediato, e vocês vão sair e vão para outro grupo, tentando buscar resultado imediato e não vão ter novamente. Por quê? Porque é simples, não existe resultado imediato, tá? Então, nós aqui não oferecemos resultados imediatos, né? Para vocês terem uma ideia, dentro de um mês, se a gente for pegar ali a relação do mês, não serve como base para que a gente meça a nossa produtividade, a nossa assertividade. É dentro de vários meses. E a gente sabe que para quem está chegando, né, para aquela parte dos 97% das pessoas que não entenderam ainda essa ideia, acaba ficando difícil de entender. Você tem a liberdade, né, em relação aos nossos produtos, tanto da comunidade, do Dominando Correct Score, das listas. Você tem 7 dias para testar, para ver se o trabalho te atende ou não. Depois disso, aí você não tem mais o que fazer. Mas nesses 7 dias, você tem como pedir reembolso. Então fica à vontade, pode pedir reembolso. É direto com a plataforma, né? O dinheiro de você ficar retido lá no mínimo 7 dias. A gente não tem acesso a isso para que você possa pedir o seu reembolso. Então, fique à vontade quanto a isso, tá? Mas só entenda que se você não permanecer, se você não insistir, se você não fizer dessa maneira, de verdade você não vai ter sucesso, tá? Infelizmente, tá bom? Então, só queria dar esse recado com todo o respeito, não fiquem chateados comigo, mas eu tô aqui também não para entregar resultado, mas para entregar conteúdo, né? Para vocês entenderem que tudo que eu passei até agora, eu tenho a obrigação de compartilhar com vocês, tá bom? Então, pessoal, agora nós vamos dar uma olhadinha em como foi, tá? Primeiro, depois eu vou mostrar aqui o nosso projeto de alavancagem, tá? Mas primeiro vamos para o nosso projeto da lista, tá? Eu tô pegando aqui, esse gráfico aqui não é desse mês de novembro, tá? Esse aqui é do mês de outubro. E o mês de outubro foi um mês sensacional, um mês fora da curva, né? Eu poderia simplesmente chegar e dizer, não, galera, esse mês de outubro aí, o que vocês estão vendo aqui é sempre assim, isso é padrão, a média, né? Não é. O mês de outubro foi um mês fora da curva, um mês muito bom, tá? Nós temos o mês de setembro, que foi um mês onde nós tivemos baixa até metade do mês, por conta da data FIFA, e mesmo assim conseguimos terminar o mês em 165%. Foi muito bom, foi um mês considerado muito bom. O mês de outubro foi um mês excelente, um gráfico lindo, né? Que a gente, só para ver, né, a quantidade de heads que a gente teve, que os heads mesmo são considerados esses risquinhos para baixo aqui, porque no meio tem várias correçõezinhas, né? Mas não head, é só nomenclatura mesmo, né? Mas se você olhar no mês de outubro, nós tivemos 3 heads que foram
aqui bem visíveis, tá bom? E foi um mês em que a gente fez 265% da stake. Fantástico, tá? Agora, olha só a comparação com o mês de novembro. Eita, coisa horrível, cara, né? Que gráfico horrível. Esse aqui é um mês fora da média, de forma negativa. Assim como o mês de novembro, o mês de outubro foi muito fora da curva positivamente, o mês de novembro foi negativamente, né? Vocês viram que a gente teve 3 heads lá, que foram mais pesados. Aqui quantos a gente teve, né? Só olhando aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heads, tá? 7 mais do que o dobro a gente teve, tá? Então, realmente foi um mês com muita turbulência, né? Com várias situações adversas e, mesmo assim, eu terminei o mês feliz demais, galera. Tô feliz demais. Por quê? Em meio a tanta situação adversa que a gente teve, nós conseguimos terminar o mês de novembro com 11% da stake. Uma stake de 3.500, a gente terminou ela, aí terminou o mês com R$ 400 negativo. 11%. Isso é excepcional. Excepcional mesmo, tá? Então, se você acha que isso aqui é o fim do mundo para você, você não vai viver disso aqui, tá? Então, nós estamos felizes demais por ter, mesmo no mês difícil, ter feito um resultado tão bom. Ou seja, independente do head, a gente seguiu trabalhando igual, fazendo a mesma coisa e a estratégia mostra para nós, ó, foi um mês difícil, mas continua fazendo que a coisa acontece. Então, esse aqui é o nosso gráfico, tá? Você, mas eu não acredito nisso, tem erro aí, você pode ver. Todos os jogos estão aqui. Se você quiser conferir, pode conferir. Esses dados a gente não pode editar, vem direto lá da MyBetSpace. Você pode olhar todos os jogos que a gente fez, tá bom? E aí, fiquem à vontade para questionar. Mas não vem questionar de uma forma que não agregue, tá? Pode questionar, que qualquer coisa a gente pode ajustar, tá? Mas questione de uma forma inteligente e de modo que a gente cresça, todo mundo, tá? Não critique por criticar, não perca tempo, não gaste energia com isso aí, tá? Claramente, a gente viu que os heads, né, que nos deixaram, né, em head aqui, até tem uma entrada aqui de um Lei 1 a 3 aqui de R$ 9, não mudou nada, né, no contexto, mas tá errado essa entradinha aqui de 1 a 3. Isso aqui com certeza é lá da nosso projeto de alavancagem, tá? Mas 2 a 0 foi onde mais nos pagou, tá? Então 2 a 0 o favorito jogando fora de casa. 0 a 1 tivemos vários heads, tá? O 0 a 2 também tivemos head no 0 a 2. E os lei 0 a 1, o lei 1 a 0, desculpa, favorito jogando fora de casa, é que nos deu o maior índice de head aqui, se eu não me engano, o jogo do Liverpool, né? Foi um problema. Teve, eu acho que o jogo do City também foi assim. Então, enfim, não vou lembrar bem, mas assim foi o nosso mês de novembro. Tá? Não tem muito mais o que falar, é isso. E agora, expectativa para esse mês de dezembro, muito boa para a gente continuar fazendo o mesmo trabalho, tá? Agora, galera, eu vou falar um pouquinho do nosso projeto de alavancagem, tá bom? Alavancagem que começou nesse mês de novembro, certo? Os jogos começaram aqui no dia 21. Tá? O projeto de alavancagem ele está dentro do nosso curso Dominando o Correct Score. Dentro do Dominando, em que você vai acessar o www.comunidadegetup.com.br, vai ter o curso Dominando o Correct Score, tá? Que agora é aquele mesmo valor de antes, só que passou a 12 meses. Você vai comprar um anual do Dominando, tá? Você vai ter acesso a tudo que tem na comunidade, vai ter de brinde 30 dias de stream, tá bom? E depois um valor diferenciado por participar da comunidade. A stream da Rush Flaws, tá? Você vai ter a lista, vai ter o projeto de alavancagem, vai ter o look premium, vai ter as aulas da comunidade, operações do Discord e ainda vai ter aulas, né, só do Dominando, que são aulas exclusivas. Então é muita coisa, certo? Você só não vai ter a mentoria High Stakes, o resto você tem tudo. Então, começamos esse projeto no dia 21/11, tá? Aqui foram todos os jogos, foram 32 operações, deixa eu ver, 32 operações, e aqui nós fechamos uma stake de lucro,
certo? Só operando lei goleada casa e lei 1 a 3, tá? Então, no dia 29, tá? Por que tem todo dia 21? Porque a nossa planilha ela foi feita para que todo dia a gente coloque o lucro em cima da próxima stake. Só que a primeira etapa a gente quis seguir com stake fixa, para o pessoal entender o projeto, tá? Então por isso que a gente colocou todos a mesma data. Então, trabalhando com stake fixa, nós atingimos no dia 29 um lucro de 249,94, 99,98 de lucro, tá? Ou seja, quase 500, né? Que era o nosso objetivo, e assim, no dia ontem, né, dia 30 do 11, a gente já começou a etapa 2, tá? Então, aí já veio a etapa 2, e aí na etapa 2, exatamente no último jogo, nós tivemos um head, né, que gerou também aí um burburinho aí da galera, e eu quero também explicar um pouquinho sobre isso, tá? Mas antes de eu explicar sobre esse jogo, tá? Hoje, já no dia 1º, nós temos algumas entradas, e a gente vai trabalhar com a stake de 217, tá? Então, no caso, vamos pegar o head, vai ser colocado ali, vamos trabalhar 217, o green que a gente tiver, né, vamos supor que terminamos aí a 270, tá? Não acho que vai ser tanto, mas 270, já no dia 2, a stake vai ser de 270. Então a gente vai orientar vocês, mas vocês têm acesso a essa planilha também. E assim, todos os dias, a gente vai fazendo a subida da stake, né? E de fato entrando num projeto de alavancagem, tá bom? Entendido isso? Beleza. Bom, pessoal, agora eu vou explicar um pouquinho sobre o jogo aqui do Freiburg e Mainz, tá bom? Bom, esse jogo aqui estava no nosso legolhada, no nosso filtro de legolhada, tá? E o que aconteceu? Os dois gols do Freiburg aconteceram bem cedo, tá? Aconteceu em 7 minutos, teve um gol anulado. Aos 12, o Kubler marcou o primeiro e depois o Grifo marcou aos 26 minutos, tá? O 2 a 0. Aqui que aconteceu, tá? É uma situação. Eu estava acompanhando esses jogos, tá? Os jogos de lei goleada a gente tem que estar acompanhando. Então eu estava acompanhando o jogo. O que aconteceu? Quando aconteceu o 2 a 0, tá? Que é o nosso ponto de saída, eu já fui lá, esperei, né? Estabilizou o mercado e eu fiz uma proposta de saída, tá bom? Eu fiz uma proposta de saída ali quando estabilizou a odd, em torno de 2,80, tá? 2,90, 2,80, 2,70. Fiz ali uma proposta usando a ladder, né? Então utilizei isso e fui correspondido para sair, tá bom? Como que é a dinâmica desse nosso projeto de alavancagem? Ele não é de forma automática, não é um bot que envia as mensagens, é feito de forma manual, tá? Então, como que é feito? Primeiro, eu identifico a questão, faço a saída, tá? Até porque se eu indicar primeiro a saída, vai mexer o mercado, então primeiro eu tenho que fazer a saída, porque é eu que estou fazendo o projeto, serve como base, tá? E depois eu faço a indicação da saída. Só que aconteceu 2 minutos depois um cartão vermelho, tá? Que não tem como a gente prever isso. Então aconteceu um cartão vermelho. O que acontece, tá? Eu fiz a saída a 2,80. Assim está marcado na planilha, tá? Que eu tive um head de 76,81, que representa 27% sob a stake. Ok, tá? Só que algumas pessoas saíram depois do cartão vermelho, tá? Não conseguiram sair antes, né? Ou a mensagem também chegou bem em cima, o mercado já estava fechado, e não é uma coisa que tem como a gente controlar. Então, sim, tiveram um head maior, tá? A odd foi ali para 1,80, 1,70, 1,80, tá? E deu ali quase que 50%. Então, em vez de 27, deu 47, 50% de head. É ruim? Claro que é, né? Só que é inevitável, não tem como a gente fazer isso. Não tem como a gente escapar de certas situações, tá? Então, tô só explicando que isso aconteceu e vai acontecer de novo, tá? Não tem como a gente evitar. Então, quando isso acontecer, não adianta a gente ficar de burburinho, de ficar com teoria da conspiração. Não, nada disso. Só gasta a nossa energia, entende? Então, cara, aconteceu. Você pode questionar, você pode perguntar, até porque às vezes pode acontecer algum erro, né? E a gente vai ajustar, tá? Mas quando você vê que tem situações assim que é muito próximo, que não tem o que ser questionado, tá bom? Então, tá, mas por que tu não marca então o RED de 50%? Porque eu estou fazendo o projeto de acordo com a minha planilha, com a minha operação, né?
Porque se eu fizer do 50% e quem fechou junto comigo, que eu sei que tiveram 2 ou 3 pessoas que fecharam junto comigo, que fecharam logo depois do gol. E aí? Vai ficar diferente igual, entendeu? Então, a gente tem que entender isso, é por isso que eu estou falando sobre esse assunto, beleza? Então, nosso projeto de alavancagem já está com uma stake de lucro, né? Terminamos o dia com 13% aqui de hedge, no primeiro dia que operamos, né, já na fase de evolução, e hoje vai de novo, segue igual, tá? E assim a gente vai durante esse mês de dezembro. Fechou? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todo mundo que confia no nosso trabalho, que está sempre aqui com a gente, né? Que está também junto trabalhando. Eu tenho certeza que você, permanecendo com a gente, vai ter sim o seu resultado que você espera de crescimento, de evolução, de conhecimento, de passar por situações assim que depois você vai passar, tá? Então a gente está aqui juntos, passando juntos, tá bom? Então, bem-vindo aí novamente ao projeto de alavancagem, ao projeto das listas, e hoje iniciamos mais um mês aqui dentro da GetUp. Beleza? Então é isso, na sexta-feira eu vejo aqui, faço o fechamento para você do projeto de alavancagem das listas dessa semana e espero que eu venha trazer boas notícias para vocês. Valeu? Tamo junto, GetUp, é isso aí.